bruxas, bruxonas, nós estamos de volta. Vocês acharam mesmo que a gente tinha esquecido de vocês, mas não, a gente só estava de férias. Um pequeno recesso. Um pequeno recesso, não programado. Mas a gente preferiu dar essa pausa assim, no começo do ano para poder descansar um pouquinho, para reorganizar as ideias, ouvir os feedbacks de vocês e saber mais ou menos o que vocês querem de novidades. Então, a gente está trazendo bastante novidade, inclusive para o 3º episódio, porque hoje é nosso primeiro episódio com uma entrevistada. Não é qualquer entrevistada, hein? Iniciando um episódio diferente, no ano 1, né, pela numerologia. Esse ano de 2026 é um ano 1. E ano 10 da Roda da Fortuna. Então, gente, preparem-se para os altos e baixos da vida e a vida te atropelando em cima. Ô, Juliana, tentando começar com uma boa energia, você vindo aqui falar para mim que o negócio vai ser meio... Gente, a gente acabou de sair do ano 9, né? O que teve de finalização, olha só. Deixa abaixo, deixa abaixo. Ai, gente. Pessoal, vamos lá. Hoje nós estamos aqui com a nossa convidada queridíssima, mas antes de apresentar ela, eu quero falar mais algumas coisinhas para vocês. Primeiro, importantíssimo falar que do último episódio nós não tivemos nenhum sorteio do Leandro Pigato, porque vocês comeram bronha. O sorteio era para as primeiras 24 horas do episódio no ar, para quem colocasse, né, o nome lá, marcasse, e o que aconteceu que ninguém fez isso. Presta atenção. Então, hoje, o sorteio vai ser diferente. Eu vou dar detalhes no final. Então, fiquem ligadinhas para vocês ganharem uma transformação do Lê, que quem viu lá nos stories viu como tá maravilhoso, não é mesmo? Tem dias que a espiritualidade, ela acolhe a gente, ela nos abraça, ela nos motiva, nos coloca lá em cima, mas tem dia que a espiritualidade nos empurra com um pontapé para ver se a gente vai agir. E parece que aconteceu isso aqui com a nossa convidada e a gente vai entender melhor essa história de como a espiritualidade coloca a gente para agir por bem ou por mal. Não é mesmo, Carla? É mesmo. Oi, gente. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, tá? Então, a gente está com a Carla. Ela é a dona da página Tenda do Axé. E ela é mulher, artista, criadora e alguém que precisou ouvir o chamado antes de acreditar em si mesma. Pois é, gente. A Carla, ela tem uma história super bacana para contar de como que a espiritualidade também pode trazer a gente no mundo do empreendedorismo e como que ela pode colocar a gente, já dos dons que a gente tem, todos os talentos que a gente tem para realmente trabalhar, para a gente realmente prosperar. Então, eu queria que você contasse um pouquinho de toda essa história, mas antes de você falar sobre a Tenda do Axé e o que ela faz, tudo que a gente tem aí de produtos na Tenda do Axé, eu queria entender um pouquinho quem que é a Carla antes da Tenda do Axé. A Carla, antes da Tenda do Axé, foi uma Carla de muitos altos e baixos. Muitos altos e baixos. Bom, a espiritualidade e o artesanato sempre fizeram partes da minha vida, mas eu nunca imaginei que eu fosse viver a minha vida do artesanato. Isso era algo fora de cogitação. Relutei durante muito tempo, apesar do artesanato e da espiritualidade sempre estar assim comigo. E mais intensamente, há um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, eu meti o pé no pau da barraca, eu abri mão de tudo, abandonei a vida que eu tinha, o emprego, o roteiro que me ensinaram a seguir e resolvi que era hora de mudar de cidade, mudar tudo e me redescobrir de novo. Então, essa Carla, antes da Tenda do Axé, olha, teve que sofrer um pouquinho. Então, garota, você que está aí no começo do ano tentando receber um sinal da espiritualidade, talvez o sinal seja esse. Às vezes o lugar que você está não é o lugar que vai dar certo para você. Como é que você percebeu que, tipo, não, essa cidade não é para mim, eu preciso mudar de ar? Caramba, foi tudo ao mesmo tempo, Mi. O serviço já não estava me fazendo mais feliz, a parte profissional já não era mais nada do que eu tinha imaginado. A cidade não me agregava mais, as pessoas que eu convivia não agregavam em conversas, já não estava fazendo sentido para mim. E eu já conhecia a cidade de Americana, porque eu sou formada em moda, fiz faculdade aqui.
Então eu tenho um carinho especial pela cidade. E resolvi que era hora de me aproximar de novo de outros lugares que eu sentia que tinha coisas incompletas. E eu sinto muito isso aqui em Americana, que eu precisava voltar para cá para reviver coisas e viver novas coisas aqui. Eu senti esse chamado assim na luta mesmo. Foi bem difícil, com muito choro. Não foi fácil, então. Não foi nada fácil. Mas porque você ficou com medo? Eu fiquei com muito medo, porque eu vim para cá com a cara e a coragem, sem saber o que eu iria fazer da minha vida. Tanto que não era um plano realmente dar início a um novo negócio, não era um plano... Você queria vir para trabalhar? Vim para trabalhar, porque aqui é um polo têxtil, eu sou formada em moda. Falei, cara, eu vou voltar para lá, faz mais sentido para minha realidade, né? E não fez sentido, não foi nada disso. Ainda não era isso. Ainda não era isso. E eu sentia muita falta de me sentir mais viva. E eu falei, cara, essa mudança vai ter que ser uma mudança em todas as áreas da minha vida. Eu preciso que não seja só no profissional. Eu preciso que, sei lá, a espiritualidade tem que me escutar, tem que me atender. Dá um sinal. Me dá um sinal, tem que mexer em todas as áreas da minha vida e vai ter que ser agora. E foi o que aconteceu. E aí, pela primeira vez, eu resolvi trazer as duas coisas que sempre foram presentes na minha vida para caminhar junto. Em algum momento você pensou em voltar? Assim, ai meu Deus, acho que é melhor voltar. Ó, tá vendo, gente? Vocês têm que começar a colocar na cabeça, quando você vai fazer um negócio, você tem que se comprometer a fazer. Fala, É verdade. Foguetinho da ré, né? Como dizem os Exato, coaches, né? A gente não anda para trás. E como que a espiritualidade fez? Vamos, vai, anda. Olha, eu acho que, primeiro, a espiritualidade sempre faz as coisas começarem a desmoronar. Então, já ano 9 realmente fez desmoronar muita coisa na minha vida. O início do ano passado foi muito conturbado. E aí eu resolvi que, cara, não dá mais para sustentar isso daqui que já escorreu pelos dedos, não dá para segurar. Foi muito complicado. A espiritualidade, gente, ela tira primeiro, né, para você ter caminho para correr. Porque se você fica na sua zona de conforto, né, se ela não te dá uns tapinha na bunda, você não sai do que você está fazendo, não vai tentar outras coisas, né? E às vezes é com muito choro. E aí, como que foi assim? Assim, você sempre foi uma pessoa ligada à espiritualidade? Você tem alguma prática? Porque, assim, dentro do Brunching, a gente fala muito sobre a bruxaria natural, mas nós abordamos a espiritualidade como um todo, porque cada pessoa se relaciona de uma maneira. Então, vai ter pessoas que têm aquele chamado um pouco mais universalista, tem pessoas que se identificam mais Umbanda, Candomblé, mas a gente sempre fala que o importante é entender essa conexão e a linguagem que você se identifica, né? Você sempre participou de alguma coisa? Como que foi? Olha, desde criança eu sempre fui com a minha mãe em centros espíritas, então para mim sempre entendi a vida como algo a mais, a gente não é só isso daqui. Mas eu confesso que eu sempre tive uma ligação com uma coisinha um pouco diferente. Eu sou nascida e criada no sítio dos meus avós. E eu tenho um episódio, assim, desde muito pequenininha, que não tem nem comentários. Eu lembro da minha avó puxando as folhas secas das árvores para poder juntar e colocar fogo. Gente, sem conhecimento nenhum, eu simplesmente amava dançar ao redor daquilo ali. Eu não tenho mais o que falar nada sobre isso, né? As bruxas sendo bruxas desde sempre, né? Desde sempre. O chamado, ele é ancestral. Ninguém explica, né? A gente é conduzido pela intuição. Sim. Tá no sangue, né? A gente sente e faz sem pensar, faz com o inconsciente. E como nasceu o Tenda do Axé? A Tenda do Axé nasceu logo de cara quando eu vim aqui para Americana, porque assim que eu cheguei na cidade, nesse movimento de mudanças de todas as áreas da minha vida, e conversando muito com a espiritualidade, pedindo sempre muito norte, eu conheci pessoas maravilhosas e eu conheci a Mi, que me apresentou a Umbanda. Então, a Umbanda tem sido e foi principalmente logo há 6 meses atrás, né, que foi a minha base. E eu falei, cara, eu preciso honrar isso daqui que está me ajudando tanto, que atendeu a prece mais importante que eu fiz na minha vida, que foi de retornar para mim essa força do viver. E eu falei, eu vou juntar as duas coisas que eu sempre amei fazer. Eu sempre gostei de artesanato, mesmo relutando contra isso, e eu sempre amei a espiritualidade, só que eu sempre coloquei a espiritualidade numa caixinha à parte da minha vida.
E aí, dessa vez, eu falei, cara, não dá para seguir mais a mesma rota, eu preciso fazer diferente. Eu vou colocar a espiritualidade como alinhada à minha vida. Tem uma frase que eu vi essa semana que eu achei muito bacana, que falou assim, quanto mais você fala sobre aquilo que você acredita, maior a chance de você encontrar pessoas que pensam igual. E, às vezes, por conta da perseguição, do medo, né, que a gente enfrenta, a gente acaba se silenciando muito. Do tipo, eu não vou ficar falando do que eu acredito, do que eu sigo, porque as pessoas podem se ofender, eu posso perder, às vezes, uma oportunidade de trabalho, perder uma amizade, só que, às vezes, o movimento é exatamente o contrário. Porque daí a gente começa a unir as pessoas que pensam igual e a gente começa, de fato, poder ser a gente inteiro, não só uma caixinha Sim. de cada vez, né? E, assim, fala pra gente o que é que tem a tenda do Axé, né? Porque a gente falou sobre qual que é a ideia da marca, mas a gente não falou. O que é a tenda do Axé, né? O que temos aí? Bom, a tenda do Axé, ela é uma loja digital de produtos de Umbanda. Nesse momento, eu posso falar por agora, porque eu já idealizei a tenda do Axé sempre para ter esse movimento mesmo de adaptações. As minhas mudanças vão interferir nos produtos que eu vou vender. Então, nesse momento, a tenda do Axé, ela vende artesanatos, decorações, acessórios, trajes de Umbanda, porque eu ressignifiquei a costura na minha vida e trouxe para a tenda do Axé isso. E também trabalho com desenhos, pictografias mediúnicas. Nossa, que legal. Explica um pouquinho, porque nem todo mundo sabe o que é isso. Como que Sim. funciona a criptografia mediúnica? Olha, a pictografia mediúnica são desenhos intuídos das entidades. Para mim, é um processo que vem muito através de sonhos. Eu tenho já alguns desenhos feitos das minhas entidades. E, assim, vem de uma forma muito natural. Vai vindo aos poucos os detalhes, as feições, as roupas. E aí eu consigo juntar tudo isso no desenho, que é algo que eu sempre fui muito apaixonada em fazer. E é uma dádiva para mim poder fazer isso. Aliás, eu queria pedir, porque a Ju não conhece essa história, eu conheço porque eu sigo a tenda do Axé no TikTok. Vocês não seguem, mas vocês vão seguir agora, porque vocês seguem tendências boas. E eu queria que você contasse muito a história daquela entidade que você sonhou e depois você foi pesquisar e aí você descobriu quem era. Eu acho maravilhoso. É verdade, caramba. Isso foi muito legal para mim. Eu sonhei do nada, assim, não estava fazendo nenhum processo pedindo para vir em sonhos, nada. Eu sonhei que eu estava numa fazenda antiga, um lugar muito, muito bonito, com aqueles predinhos antigos, meio da época colonial. E tinha alguém comigo, eu não sei quem era, e eu lembro que estava me apresentando aquele lugar para falar sobre uma mulher, uma figura feminina. Não sabia do que se tratava. E eu só tinha o entendimento de que ela era importante entre Minas e Rio de Janeiro. E fui conhecer o lugar, entrei no prédio, vi as pessoas morando ali, pessoas estendendo roupas no varal. E quando eu acordei, eu falei, caramba, quem que é essa figura tão importante entre esses dois lugares? E aí eu pesquisei e fiquei sabendo da Maria Quitéria de Medeiros de Jesus. E, assim, foi muito especial para mim, porque aos poucos a gente sempre vai tendo provas de que a espiritualidade está ali tomando conta, está ali mostrando para a gente o caminho certo, e é muito, muito especial isso. Isso, eu acho muito legal essa história para ver que a gente não tá doido, porque muitas pessoas acabam falando sempre a mesma coisa. Será que eu tô doida? Porque eu sonhei com tal coisa, eu vi tal coisa, eu intuí que eu precisava fazer tal coisa. E aí você não sabe muito bem como isso funciona. E aí começam a vir as confirmações, né? E eu acho que essas confirmações, elas são super importantes. À medida que vai passando, você vai entendendo que não sou doida. E aí você começa a confiar mais. Mas até isso acontecer, essas um confirmações caminho bem são longo, maravilhosas, né? Eu sempre tenho sonhos assim que eu tô num terreiro ou alguma coisa assim, eu tô incorporada, eu falo, e tô falando, eu falo, gente, mas será? E realmente isso acontece, né? Acaba incorporando no sonho para eles trazerem alguma coisa. A gente sabe, né, que a gente trabalha durante a noite, quem é médium, né, quem está nessa área, assim, acaba trabalhando 2 vezes. Socorro. Às vezes o tempo todo. Eu acho que agora a gente, assim, para
abrir mesmo o nosso programa e também trazer essa questão da ritualística, seria super bacana a gente fazer um brinde. Bora. Para a gente também trazer a nossa torcida, né? E as nossas boas energias para que a Tenda do Axé tenha muito sucesso. Deixa eu só completar meu copo. Eu já considero um sucesso, até porque a Tenda do Axé já está com 1.000 seguidores no TikTok, não é isso? Tá. E hoje em dia a gente sabe que sem nenhuma coisa, você chegasse a 1.000 seguidores e foi num espaço muito curto de tempo, já mostra que as pessoas estão vendo, as pessoas estão gostando, porque você é autêntica, você tem, né, essa firmeza, você sabe do que você está fazendo. Então, eu acho que é um indicativo de que está dando muito sucesso, está dando muito certo. Eu tenho um carinho muito grande pela Tenda do Axé, porque a gente ia participar de uma festa de final de ano. Para quem não sabe, eu trabalho com a Pombagira Sete Chaves, e ela tinha uma saia de muitos anos, que era sempre a mesma saia, simplesinha e tal. Eu falei, poxa, queria tanto dar pelo menos uma incrementada na saia para ela e tal. E eu não sabia muito bem o que fazer. E aí eu sempre tinha uns esboços, algumas coisas lá. E aí, comentando com a Carla, ela falou assim, poxa, vamos trabalhar. Eu falei assim, gata, mas tipo, tem uma semana, não vai dar tempo. Ela, não, vai dar tempo sim. Aí a gente sentou e, tipo assim, ela foi super atenciosa. Ela pensou em 1.000 coisas, assim. Aí a gente foi atrás, a gente achou a renda, que deu exatamente o tamanho exato. Porque se precisasse comprar mais, não ia ter tempo. E aí ela colocou uma sobreposição assim rendada e, bom, maravilhosa. Depois eu até posso postar. Tem vídeo, né, da saia. Tem vídeo. Depois a gente posta lá para vocês darem uma conferida. E assim, a entidade ficou muito feliz, porque era realmente uma coisa que ela queria. O jeito que ela queria. E eu acho que essa é a grande dificuldade, porque às vezes a gente, como médium, projeta muitas coisas. Então, assim, você idealiza uma roupa para a entidade, mas não é o que ela quer, porque é muito da energia do trabalho dela e da forma como ela quer ser enxergada, né? Então, quando a gente escuta eles e faz da forma como eles estão pedindo, isso faz diferença no trabalho deles, né? Porque não é uma coisa estética. E aí, quando ela gostou e ela aprovou, eu falei assim, cara, é isso mesmo, eu fiquei muito feliz. Mas vamos ao brinde então, Ju, vai. Vamos ao brinde. Hoje a gente está com uma soda italiana, não é cachaça, não é espumante. É uma caldinha de morango com água com gás e um hortelã para dar um tchan. Então, um brinde à Tenda do Axé, a Carla, muito sucesso, muito axé. Muito sucesso. E muita prosperidade nesse ano 1. Pra gente. Eu quero saber aí de vocês, quantas vezes vocês brindam na vida, né? Porque o brinde, ele também é uma ritualística muito importante para você firmar aquilo que você quer na vida. E a gente fica muito nessa coisa do brinde só no final do ano, ou só quando tem algum evento. Mas, assim, a gente precisa brindar as pequenas coisas. Isso tem que ser uma ritualística, né? Mesmo quando você vai tomar alguma coisa sozinho, né? Saúde. E tem que tomar um gole e depois o brinde, senão dá azar. Exatamente. Nossa, muito bom. Uma delícia. Acho que podia ter aqui um frisantezinho, mas tudo bem. Sim. A próxima. Tá bom, então, depois que a gente terminar o programa, gente, a gente faz uma coisa. Hoje é sexta-feira, o dia da gravação, né? A gente vai sextar por aí. Party. Então vamos continuando. Carla, me conta um perrengue espiritual. Aquela coisa assim que você... tô com crise de ansiedade, mas é intuição, não é uma dor de barriga, mas é espiritual, aquela coisa que você fica, não é. Caramba, eu passei um perrengue há pouco tempo atrás. Antes de uma gira, eu tomei um banho de louro. Gente, não deu 5 minutos, eu me tremia da cabeça aos pés de frio. E eu fiquei coisa de 5 horas me tremendo. E eu não sabia se era crise de ansiedade, se era o banho, se era espírito em mim. Eu não sabia o que era. Eu fiquei desesperada. Baixou a sua temperatura. Sim. Essa questão dos banhos, eles são muito engraçados, porque a cultura popular, de um modo geral, principalmente a nova geração, ainda dá uma banalizada, né? Aí a gente vai lá, fala com o vô, aí o vô fala assim, filho, toma um banho de água de coco. A pessoa sai até murcha, né? Água de coco, mas poxa, só isso. Mas, principalmente, a gente tem essas questões assim, do horário de colher a planta, a forma como ela é macerada, o processo que ela é feita para dar o efeito.
E por isso que eu acho tão especial a questão do livro, né, que a Ju fez. Para quem não sabe, tem o e-book disponível lá na nossa página, que tem essa particularidade, que é uma pesquisa que a Ju faz, do como que você faz para essa planta ser acordada e como que você prepara ela para que o efeito realmente aconteça da forma desejada, né? Sim, eu já contei aqui, acho que no primeiro episódio, o que aconteceu comigo, que eu fui tomar um banho de pétalas de rosa e canela, e eu fiquei inteirinha vermelha. Inteirinha vermelha. Aí vai lá, o que aconteceu? E eu já tinha tomado banho de canela e eu já tinha tomado banho de rosa. Aí eu fui pesquisar e o óleo essencial da rosa, em contato com a canela, pode dar uma reação alérgica. Então, vou fazer o banho, na hora que eu estiver macerando, vou sentindo sinais. Se começar a pinicar, se começar a arder, é porque você tem alergia. Algum elemento do banho. Então, gente, o banho é tudo de bom. Cuidado para misturar uma erva quente com uma erva fria. No e-book está falando certinho qual é qual, porque uma anula a outra. E assim, quando a gente vai fazer todos esses processos de preparação do nosso corpo, eu acho que uma das coisas mais difíceis no começo é exatamente saber o que a gente pode e o que a gente não pode, né? Só que acho que aí entra muito a intuição da bruxa, né? Sim, em algum lugar, a gente... Igual, você sentiu o negócio assim, eu acho que pode ter sido banho. Mas ainda você ficou falando, mas talvez possa ser as outras coisas. Porque a gente tem essa mania de duvidar da intuição que chega assim no nosso ouvido. A gente ainda fala assim, eu vou esperar mais um pouquinho para ter certeza se é isso. O oráculo ajuda bastante. Eu aprendi o oráculo de dados do povo do malandro e são 2 dados, eles respondem sim ou não. Então, quando eu acordo com um negócio na cabeça, fazer um banho, tal, e eu ainda tô assim, será que isso é coisa da minha cabeça? Se é intuição, eu tenho que fazer, não sei o que lá, vou lá, jogo o dado, eu devo fazer esse banho? Sim ou não? Não. Então, é coisa da minha cabeça. Então, ajuda bastante aprender um oráculo, aprender uma forma de se comunicar com a espiritualidade, né? Isso é bem legal. Aliás, falando em espiritualidade, quem que foi? Teve alguma entidade que falou diretamente com você sobre como que você deveria fazer, se você deveria fazer ou não? Era uma ideia que você já tinha, a entidade confirmou? Porque às vezes rola isso, né? Sim. Não, eu não tinha ideia de nada. Realmente eu vim crua aqui para Americana. E sim, Zé Preto, meu padrinho querido, Salve, Zé ele Preto. logo de cara na primeira gira me acolheu muito, me ajudou e me curou. Foi ele que atendeu essa prece que eu tinha feito no meu íntimo antes da mudança. E ele olhou bem para mim e ele falou assim: você quer trabalhar para você? Vai vender coisa de macumba, não vai faltar cliente. Eu falei, tá, eu vou escutar a voz da experiência. E foi aí que eu falei, cara, eu vou começar a fazer aos poucos, eu não vou me cobrar de fazer nada, eu vou ver como as coisas fluem. E fluiu muito bem, fluiu muito rápido e nasceu a tenda do axé assim, de uma maneira muito natural. E a gente está numa era maravilhosa, assim, acho que para todo mundo que gosta de fazer as coisas com as mãos, porque, querendo ou não, as IAs chegaram com 2 pés no peito. E elas bombardearam a gente com artificial. E diferente do que eu acho que talvez a tendência era de a gente ficar muito maravilhado e querer muito aquelas coisas, meio que o pessoal virou um pouquinho o bico, né? Uhum. O pessoal já enjoou, agora a gente tem vídeo de tudo, a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive ano de eleição. Tem, tipo assim, o Hugh Jackman falando em português, você, nossa, com certeza, o Hugh Jackman. E aí a gente pegou um pouquinho de ranço e a gente está sentindo muita falta, né, do afeto. E eu acho que tudo que é artesanal, a gente tem a Anis, que é uma das nossas patrocinadoras, que eles também são um ateliê que confeccionam peças, né? E essa coisa exclusiva de saber que não vai ter outra igual, saber que foi pensado para você, eu acho que isso tem muito a ver com magia, mas também tem muito a ver com se sentir humano, né? Faz toda a diferença. É bem legal isso. E, assim, é diferente de você falar pro ChatGPT, pro Gemini, desenha a Dona Maria Padilha das 7 Encruzilhadas. Nossa, né? É isso. E tem muito. O cara tira tarô com eles. Ai, meu Deus.
Cara, e tem isso mesmo. Hoje, com as inteligências, você pode ir lá realmente e jogar as características da entidade e pedir para ela criar, né, a arte. E você falar assim, nossa, tá aqui. Mas, cara, a gente tem que partir do pressuposto que aquilo é uma série de códigos que ele vai fazer uma combinação baseada naquilo que você gosta, porque ele sabe que você gosta, e ele vai projetar, não o que é de fato da espiritualidade, mas ele vai projetar algo que ele sabe que você vai curtir. Entende? Então, por exemplo, dentro do meu algoritmo, ele já entendeu, ele já sabe que eu tenho uma coisa com ancestralidade africana muito forte e que, para mim, orixá é preto. Então, assim, se eu for pedir para ele retratar uma imagem de Iemanjá, ele não vai me entregar uma imagem de Iemanjá branca de olho azul. Ele sabe que ele vai apanhar. Mas eu vou deletar você. Porque agora eles estão com medo, vocês já repararam? Eles têm medo de ser apagados, é sério. Então, o que a gente faz? Então, ele já sabe como manipular a imagem para me agradar. Só que é diferente quando você realmente tem um intermediário que vai fazer uma intuição, porque daí é realmente uma ritualística onde é aberto um portal para que a entidade fale como ela quer se apresentar para você. Porque é lógico que eles não precisam, né, ter uma cara, mas a gente precisa... A gente precisa, de um norte, para se relacionar. De um fio, exatamente, para a gente se relacionar. Por isso que para a gente é tão gostoso e tão importante a questão das imagens, né? Porque é muito confortável você olhar, né, aquele vozinho ali com o cachimbo, você se conecta com a energia dele na hora que você está olhando, né? Sim, quem tem muita dificuldade na incorporação, né? Então, você ter um ponto de partida ali, né? A entidade é assim, tem o cabelo assim, tal, facilita, né, a entrega, facilita faltou a palavra, a mimetização. Mimetização? Não conheço essa. Que é um processo de você olhar e identificar. Sim, sim. Entendi. O pessoal fala muito de misticismo, quando a pessoa está... Animismo. Mas a gente, mesmo que está incorporado de fato, a gente precisa do animismo. Sim. Precisa do animismo para saber que é uma pombagira, que é um preto velho, né? Não necessariamente todo preto velho vai vir curvado, mas na nossa cabeça ele vem curvado e a gente vai se curvar. Porque é algo que, com o tempo, algumas coisas vão se desfazendo, né? Por exemplo, eu trabalho com a Vazumira e ela tem um banquinho dela, desde quando a gente começou assim nos terreiros, a gente aprendeu que o banquinho do vô e da avó é deles, a gente não pode usar. E aí eu tenho o banquinho dela, que tem a gavetinha, tal, toda vez que ela vem, ela cruza esse banco. E aí a gente foi fazer um trabalho e não tinha o banco, a gente não levou. E aí eu fiquei assim, gente, mas como é que vai fazer? Porque a avó vai chegar, ela não vai ter onde sentar. Ela vai sentar. Eu falei assim, gente, ela vai ficar de pé e tal, não sei o que. Eu fiquei muito assim, desconfortável, mas confiando muito assim no processo. Ela incorporou, ela riscou o chão e ela sentou no chão. Eles se viram. Gente, a avó não tá tão velha assim, você viu? Sem cerimônia nenhuma, porque não existe mais o corpo velho, né? Existe a essência daquilo que a gente entende como preto velho. Quanto mais a gente afina esse contato com eles, essa simbiose, né? Quanto mais a gente afina isso, mais eles vão ter característica deles do que características que a gente acha na nossa cabeça que eles têm. E eu acho muito bacana tudo isso que você trouxe pra gente, Ká, porque tem uma querida seguidora nossa que eu amo de paixão, que é a Ká. Um beijo pra você. A Ká tá na Bélgica, cara. E ela tá 3 anos pra lá. E quando ela foi para lá, ela estava começando a entender a Umbanda. Então, ela frequentou muito pouco tempo, 3 meses do terreiro. E aí, depois, ela foi para lá, né? Ela foi para outros países, depois ela acabou indo para lá. Que é um lugar que não tem nada. Tipo, você acha que tem e assim, longe e tal, e não tem as coisas. Então, assim, não vai ter um dendê, sabe? Vela, eu achei super engraçado que lá não tem vela. Lá, na verdade, tem velas decorativas. Então, toda vela é uma vela natalina com glitter, por exemplo. Tipo, eles não têm vela para se consumir de outro jeito. E ela tem que se desenvolver em outro país, sem um pai de santo, sem alguém para cuidar e tal. Muito difícil. E se a gente entra nesse discurso de
de elitizar muito o acesso da Umbanda, né? Não só da Umbanda, de todas as outras religiões, tá, gente? Aqui eu também estou falando da bruxaria, estou falando de de outros cultos, né? O que acontece? Você para de cultuar. Porque se eu preciso dessas condições e eu não tenho essas condições, então eu não posso ter acesso, então eu não vou me desenvolver. Difícil demais. E aí, aonde que entra a intuição da bruxa, o feeling e a confiança naquela ancestralidade, que daí ela se conecta com a avó dela, ela entende o que a avó quer, e aí ela vai estudando dentro da possibilidade dela para ela praticar um culto que cabe nesse país, né? E eu acho que a gente precisa muito disso, porque se a gente dificulta muito o acesso, como é que a gente vai fazer? A gente não vai fazer nunca, né? Ah, não, só quando puder, só quando der. E às vezes tem muita gente que chega para mim mesmo e fala assim: ah, eu queria muito participar da Umbanda, mas eu não quero ter o compromisso de ir no terreiro toda semana, porque minha vida é muito corrida, porque eu não consigo, porque eu não sei. Mas a Umbanda não é sobre você ir no terreiro. Uhum. A bruxaria não é sobre você participar de um coven. Sabe, assim, uma série de religiões não é sobre você ir até um local. É a forma como você cultua no seu dia a dia. Porque não adianta você estar todo santo dia, né, dentro de uma prática religiosa, mas toda vez que você sai do templo, você não faz nada. E tem muitos lugares por aí que a doutrina deles, né, é assim: você só pode acender vela aqui dentro do terreiro, você só pode falar com seus guias dentro do terreiro. E aí? E depois, quando você só sai, pode tomar né? banho e você falar com o Pai de Santo. Então o pessoal te prende para você depender desse lugar. Mas o culto é livre. Eu cultuo minha ancestralidade onde eu achar necessário, nos pontos de força. E principalmente para quem vem da bruxaria, o culto está totalmente relacionado com a natureza. Uma vez eu tive uma experiência muito linda em relação assim, com Oxum, que eu fiquei pensando, poxa, como que faz a pessoa que não tem uma cachoeira perto, que nunca foi numa cachoeira, que não tem acesso, que não tem condição, como é que ela faz? E aí foi muito bonito que daí a entidade chegou para mim e falou assim: abre a torneira. Uma queda d'água. Né? A água, ela está dentro da gente, né? Então, assim, a natureza é nós, né? É o que a gente faz, é o que a gente vive. É quando a gente tenta fugir dessa natureza, quando a gente tenta renegar a nossa essência, que a gente sofre. Uhum. Colocar tudo num quadradinho, né? E é aí que a coisa não flui, né? Vamos falar de sorteio? Adoro o sorteio! Você sabe como funcionam os sorteios? Pode explicar. Seguinte, nós temos nosso patrocinador maravilhoso, Leandro Pigato, que inclusive agora está em novo endereço, tá, gente? Fiquem ligadinhos. E o que acontece com o Lê? Ele é um visagista muito famoso, maravilhoso, assim, super talentoso. E ele, desde o começo, topou a ideia com a gente. E ele vem sempre trazendo uma transformação. Então, assim, todo episódio tem um sorteio para você ganhar uma transformação de visual. A última vez que a gente teve uma sorteada, que foi a Denise Garcia, ela fez uma transformação muito linda, porque ela pintou o cabelo de roxo. Nossa, ela ficou sempre lindo. quis pintar o cabelo de roxo, e ela foi lá, ele transformou, porque ele topa tudo, assim, e ficou muito maravilhoso. E aí, então, quem quer participar, né, a gente tem várias formas de sortear, a gente já fez através de post, mas agora a gente está fazendo dentro do podcast. Então, a palavra de hoje, tá? A palavra para este sorteio é Tenda do Axé. E como que vai funcionar? Vocês vão tirar a foto de vocês assistindo ou no YouTube ou no Spotify, tá? E aí vocês vão marcar o Lê e marcar o brunch e a tenda. Tá bom? E aí as pessoas que fizerem essas marcações, a gente vai sortear. A gente vai dar 7 dias para esse sorteio acontecer. Então, vocês têm 7 dias para marcar e aí concorrer à transformação. Quero ver todo mundo marcando e quero ver uma de vocês maravilhosas. É isso mesmo. Arrasou. E agora, eu quero falar com vocês, a gente estava falando assim, muito sobre essa questão dos micos, né, espirituais, que a gente sempre dá umas bolas fora. E eu queria aproveitar que estamos aqui com a rainha dos micos, com a nossa Juliana queridíssima, e eu queria que você falasse um pouquinho, Ju, de micos que você já pagou nessa jornada. Você já contou um agora, né, da canela. Não foi bem um
mico, né? Não Não, foi meu mico. foi uma falta de atenção. Foi uma escorregadinha ali. E aí depois eu vou contar o meu também, que eu tô já tá vermelha, só de pensar. Nossa, deixa eu lembrar que são tantos. Meu Deus do céu. A gente tem que fazer um especial sobre Não, os gente, micos da Ju. é pisciana, né? Não tem como ser diferente Ai, de meu pisar na Deus. saia, tacar fogo na saia. Já tacou fogo na saia? Como assim? Essa eu não sabia, gente. Já. Não, ó, teve 2 vezes. Meu Deus. Uma, eu estava com uma saia preta incorporada com a cigana e ela com o ai, Taça? gente, não, Incenso? o incenso. Ah, E ela não gostou da saia. que ótimo. E aí Poxa, ela moça, queimou podia ter minha falado de saia. outro jeito, né? A minha saia tá cheia de furinhos do incenso. Ela saiu furando. Eu não sei o que ela fez. Eu sei que, assim, tem parte da saia que tá... Eu vi em casa depois uns buraquinhos, assim. Falei, gente, que é isso? Aí veio o incenso. Eu não gostei da saia. Você que lute, coitada. E essa, Não a saia fez com a Dona tenda da Sé, Xé, tá vendo? Tinha feito com a tenda da Xé, aí Exato. estaria tudo certo. Exato. Mas tem um que eu acho que não foi um mico meu, né? Às vezes é bom contar dos outros, né? É, dos Vamos deixar a outros. gente em off. Tinha um terreiro que a gente era filho e tinha um caboclo maravilhoso. E esse caboclo, ele não falava nada português. Nossa, Você cara. lembra? Isso é um desafio, é. E tal, não sei o quê. E ele ficava de um lado e eu ficava do outro. E tinha um rapaz, um pobre coitado, cambonando ele. E esse rapaz, ele não conseguia entender o que esse caboclo falava. E eu lá do outro lado, eu ficava traduzindo. Você tem que pegar a pemba. Não, é a pena. Não sei o quê. Aí ele, e assim, você via o caboclo quase batendo no rapaz. Porque ele começou a ficar nervoso, porque ele falava, ele repetia, o rapaz pegava a coisa errada. Aí eu do outro lado, essa sabe. Quase trocou de cambona, né? Falava, vem cá. A gente sofre quando a gente combona, né? Nossa, e assim é muito bom. E aí depois eu descobri que esse caboclo teve uma vida com a minha cabocla. Eles eram da mesma aldeia, né? Por isso que você E eles- sentia a exato, sintonia. Que exato. legal. E eles tinham funções dentro da aldeia juntos. Caramba. Muito legal. E por isso que eu conseguia, sei lá, eu acho que era ela que estava do meu lado. Fazendo né? uma translator ali, né? Consegui entender. Caramba. Máximo. Mano, assim, nossa, de mico tem muitas coisas. Assim, principalmente no início, quando você tá aprendendo. Tipo, não tem como, gente. Eu acho que também tem muito assim, pai de santo que não tem paciência, né? De explicar, orientar. E a gente acaba errando, às vezes, sem nem precisar, né? A gente leva a bronca sem nem saber que estava fazendo errado. Mas tem, assim... Tem uma que, quando eu estava bem no comecinho da cambonagem, eu não entendia absolutamente nada dos códigos que eles falam, né? Porque são os termos. É toco, O toco. Me veio um toco. E aí eu fiquei assim, gente, o toco. O que é toco? Eu não fazia... tipo assim, eu pensei que é um pedaço de madeira, né, que tinha que achar. E aí tinha sempre a cambona mais velha, assim, é vela. E aí vai pegar a vela. Aí não sei o que tem... Aí falou assim, o pataco. Aí eu, gente, o que é pataco? É dinheiro. E aí começou, não sei o que lá, o patuá. E foi falando. E aquele monte de palavras diferentes, assim, que você não sabe. E aí o vô fala baixinho, né? E aí você fica, desculpa, eu não entendi, pode repetir? E aí parece que é uma afronta, né? Tem que falar pra ele falar de novo. Ai, gente, eu sou péssima. E a gente tem que traduzir pra gente, pra traduzir pro consulente, porque nem o consulente, se a gente não tá entendendo, quem dirá o pobre do consulente que tá lá assim, né? Meu Deus, o que ele tá mandando fazer? Matar uma galinha aqui? O que tá acontecendo? E aí, tipo, teve muitas situações assim, foi muito difícil no começo. E até você começar a pegar, assim, entender, você tem hora que dá vontade de desistir. Você fala assim, meu Deus, não, isso aqui não é pra mim, é muito complexo. Mas aí, aos pouquinhos, vai entrando. Né? Já deixei uma coitada de uma médium cair na desincorporação. Ela veio, eu vi que ela ia cair em cima de mim, eu dei um passinho pro lado. Olha o meu tamanho. Aí do outro lado veio o guarda.
E ele veio rindo, Juliana, a gente não derruba irmão de santo. Eu falei, Guara, Não, ia eu cair não passei nós o pé, eu dois. só... Ó, o meu tamanho, moço, Eu pelo só amor de Deus. facilitei, dei um passinho pro lado. Olha, mas ela caiu no livre, né? Nossa, o que é pior? É deixar cair ou é tentar segurar marinheiro? Eu já fiz isso. Oh my God, isso é uma clássica. E você pensa que vai cair, ele não vai cair, ele só tá mareando, né? E os Moça, bichinhos para vai de pra um me lado e segurar, vai eu pro não outro. vou cair. Me deixa, moça, me deixa. Ai, isso é muito real, cara. Tem muita coisa assim com eles, né? Eu lembro de uma vez também que foi engraçado, não foi comigo, mas foi da hora que era a hora das pombas-giras chegarem, tava aquele silêncio assim mórbido. Aí tipo assim, o pessoal tinha acabado de cantar os pontos e aí a pomba-gira tava para chegar e tava todo mundo assim muito concentrado. Acho que o pessoal tava meio cansado também, sabe? Tinha passado das 10 assim, é tudo meio pescando assim. A pomba-gira chegou e ela deu um grito, mas ela deu uma gargalhada que era tipo assim um grito. E aí a minha mãe gritou junto. Aí a gargalhada dela, que era pra demanda, começou a virar de risada. Ela, assustei você. Ela não tá esperta, não. Gente, quantas vezes assustar com brado de caboclo? Nossa, é verdade. Do nada, o cara se joga no chão e começa a bradar. Eu, mano, o que tá acontecendo? Ai, é verdade. Viu? E agora, ainda querendo entender um pouquinho mais assim da sua história, tipo, você sempre teve seus talentos, né? Essa questão assim dos desenhos e tal. Tinha alguma relação já com a espiritualidade ou não? Olha, eu acho que não. Uhum. Mas eu também não posso falar com certeza, porque ainda hoje, estando mais dentro da espiritualidade, assim, muito mais vivendo isso, ainda acontece muitas coisas que primeiro acontece e depois eu vou vir a entender. No caso das pictografias, por exemplo, já aconteceu de eu fazer um desenho primeiro e depois entender que aquele desenho realmente tinha fundamento. Quem que é, né? Sim. Caramba. Eu tenho um episódio da época da minha adolescência que poucos os desenhos que eu fiz assim sem ter uma referência de estar olhando, copiando alguma coisa. Uhum. Eu desenhei uma mulher de cabelo preto e capuz na cabeça, sem as íris dos olhos, os olhos todos brancos. E há um tempinho atrás, guardado esse desenho há muitos anos, eu reencontrei esse desenho, eu tirei uma foto e falei, caramba, parece uma entidade, né? Dito e feito, eu sonhei com a entidade durante a noite. Caramba. Então ali já estava se mostrando há muitos anos atrás e eu não estava ali aberta realmente para isso. Que são fases, né? Sim. Talvez lá atrás você não ia querer, né? Você ia dar uma fugidinha. Não era pra ser, né? Sempre tem um momento certo pra a gente cair a ficha. Sim, sim. Eu tive a fase do gótico, né? Então, quando eu entrei nos 14 anos de idade, eu fiquei maluca pela comunidade gótica. E aí eu era muito gótica. Eu usava as roupas, cabelo preto, aquele monte de renda, aqueles vestidões, Evanescence, Nightwish. Amava o cemitério. Tomava vinho no cemitério. Meu Deus. E aí passou, e assim, é um episódio que o meu marido até zoa, né? Fala assim, todo mundo tem um passado tenebroso, né? O seu é ser gótica. Era legal, vai. E aí, depois de muitos anos, depois que eu fui entender que as minhas entidades eram da Calunga e que toda aquela paixão por cemitério, por coisas macabras, na verdade, já estavam me preparando para esse tipo de movimento. Olha que... Já estavam levando, né? Sim. Você teve alguma fase assim que depois você acabou olhando para Entendendo. trás assim? Eu tive uma fase na minha adolescência de ler livro espírita. Talvez por ter as experiências em casa, né? De ver, de ouvir. Ai, Então, violetas na janela. Exato. Nossa, Que, esse é um olha, clássico. é um clássico. E assim, por mais que, né, a doutrina espírita seja um pouquinho, né, tendenciosa e tal, mas para quem quer iniciar nessa espiritualidade, é o melhor livro para começar. É verdade. É maravilhoso. Porque eles falam com muita naturalidade sobre o sobrenatural, né? Que falta bastante literatura nesse sentido, né? Sim, falta muito. Mas, Nossa, assim, de querer brincar do jogo do compasso, do copo. Verdade. A gente tem uma afinidade com umas Verdade. brincadeiras meio macabras, né? E assim, hoje a gente entende que, né, vamos fazer direito, aí a gente faz um círculo de proteção, tal, não sei o quê. Brincadeira do copo.
mas antigamente, né, sem conhecimento nenhum, e tem uma história muito, assim, minha e do meu irmão, do Henrique. A gente estudava na mesma escola, ele 1 ano antes de mim. E aí, a gente estava em hora vaga, né? Não tinha professor, tal. E o pessoal da minha sala, vamos fazer a brincadeira do compasso? E aquilo veio na minha cabeça, que minha mãe sempre falou, não brinca com essas coisas, que é perigoso, não sei o quê, porque já morreu. E, sabe aquelas histórias de antigamente? Tem uma história, né? Fulano conheceu fulano, que a prima de ciclano brincou e o compasso matou. Então é isso. É sempre um drama. E aí eu falava para eles, não, a gente não vai brincar. Minha mãe falou que não é legal. E eles insistindo, eu falei, vocês querem fazer, vocês fazem, se vira lá, não quero nem saber. E aí, sem eu saber, né, ao mesmo tempo, olha como as coisas são. A sala do meu irmão estava querendo fazer também. Caraca, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Meu Deus. E aí a gente estava lá, tal, e eu me recordo que fizeram uma pergunta e de verdade, o compasso voou da mão da menina e caiu em pezinho, assim, na carteira, tal. Passou. Cheguei em casa, nada, ninguém falou nada, meu irmão não falou nada, tal. Dali a pouco, o diretor da escola liga. Dali a pouco não, acho que uns dias depois, o diretor da escola liga. Falando para minha mãe, ir lá, que ele tinha que conversar com ela, né? E aí foi eu junto. Como a irmã mais velha responsável. Não tinha com quem ficar, né? Aí vai, minha mãe me leva junto, né? E o diretor começou a falar, não, porque eu sou espírita e eu entendo, tal. Diz que meu irmão começaram a brincar. Aí ele olhou assim, tinha uma cadeira vaga, ele olhou e falou assim, não senta aí não, que tem uma menininha. My God. E ele falava assim, tem uma menininha, tem uma menininha, tem uma menininha, Eu já tem uma saía menininha. da escola e tacava fogo na sala. Problema E resolvido. todo, assim, depois as crianças não dormiam à noite. Porque eles ficaram com medo da Por menininha. que será, né? No outro dia, os pais ligando, porque aconteceu isso, tal. Aí E corta aí- para as crianças de hoje jogando Roblox. A gente sabia viver, gente. E aí, ele foi contar pra minha mãe o que aconteceu. Eles estavam brincando e ela apareceu pra ele e falou assim, eu tô protegendo vocês. Aí teve uma hora que ela parou assim e falou assim, opa, eu preciso ir lá na sala da sua irmã. Opa, Porque vai eles dar estão certo. mexendo com isso também. Não dou conta E de saiu. dois, não. Então, gente, ao mesmo tempo, na mesma doido. hora, assim, e a criançada tirou essa ideia estapafúrdia de brincar da brincadeira com passo. É uma loucura. E eu acho que porque, no fundo, quando a gente é criança, a gente não tem medo do Não, sobrenatural. Né? A gente tem curiosidade, né? A criança é muito e aí, curiosa. aí vem o nosso ciclo social e coloca muito medo da morte na gente, né? E é uma coisa assim que não se fala da morte, que a morte é horrível, que não sei o que tem, que é o fim. E aí vira um problema, né? Porque eu não posso falar sobre isso, eu não posso sentir o luto, eu não posso tentar entender para onde que vai e tal. E aí vai se passando os anos, a gente vai se sensibilizando, né? E quando a gente é criança, não, a gente quer entender, a gente quer sentir, a gente quer estar próximo, né, do nosso sobrenatural, que não é verdade sobrenatural, né? É a vida acontecendo. Psicanaliticamente falando, é que o nosso superego ainda não está bem formado. Então, o superego é o cara das leis, né? E aí, quando a gente forma o superego, ele tem aquela coisa, não, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Exatamente. Bom, gente, nós estamos chegando ao nosso final. Para a gente encerrar hoje, que foi assim, um bate-papo maravilhoso, estava morrendo de saudade. Eu queria, Ká, que você contasse um pouquinho, assim, falasse um pouquinho para as pessoas, né, que quiserem procurar o seu trabalho. Fala um pouquinho das peças, o que você confecciona, tipo assim, qual coisa que a pessoa pode encomendar com você. Gente, estamos abertos a tudo.
Na parte de confecção. Um caboclo de 2,10 metros. Um caboclo de 2,10 metros. A tenda do axé está aberta para se adaptar ao que o público está querendo. Movimento, fluidez, legal. vamos embora. Bacana. E hoje, assim, eu vi que tem algumas peças assim que você faz. Então, são as questões de roupa. O que precisar assim, de roupa para a entidade, a gente pode estar conversando com você. Sim. E, por exemplo, assim, você falou das peças. O que você já fez assim de peça? Olha, o meu foco maior é para mulheres. Eu gosto de trabalhar com isso. Então, saias, trajes para pombogiras, saias de terreiro, saias básicas. Eu não costumo trabalhar pronta entrega, porque a tenda do axé tem essa coisa não tem a necessidade de esperar chegar alguém. A primeira pessoa vai chegar para que não tenha mais que o necessário no mundo, a gente já tem muito disso, né? Então, primeiro o chamado, depois as peças, mas o foco é no personalizado e nas saias básicas de terreiro, e do resto a gente está aberto a tudo. E de artigo, o que você já fez assim de artesanato que você já tem? Olha, assim? eu trabalho bastante com chaveiros de entidades, chaveiros de orixás, chaveiros personalizados. A chaveiro assim. super legal, porque acaba virando um elemento ritualístico, porque você está protegendo as chaves que estão abrindo aí as suas portas. Isso. Eu faço bastante objetos de ofertórios, decorações. E esse ano tem muita coisa nova chegando aí. Vai ter muita ideia. Então, por exemplo, se eu quiser fazer tipo vela, tipo para ser um porta-vela personalizado para aquela entidade. Sim. Gostei. Vamos acompanhar. Isso, acompanhem, gente. Vai vir muita coisa nova. Ai, maravilha, então. Carla, obrigada por você ter vindo, por você ter aberto um pouquinho da sua história. A gente realmente torce para que dê muito certo. E que seja também uma fonte de inspiração para que outras mulheres consigam perceber que quando a gente se une, quando a gente se apoia, a gente consegue fazer coisas grandiosas. E esse é o intuito do Brunch, né? A gente conversar sobre espiritualidade, trazer a espiritualidade mais perto e apoiar mulheres empreendedoras, né? Exatamente, porque se a gente não faz esse movimento de apoio, a gente vai ficar isolada e aí vai perder toda a magia. Então, a magia acontece em círculo. Exato. E falando em brunch, todo episódio a gente traz aqui as comidinhas, as bebidinhas, as coisinhas, né? Porque é um brunch. E a gente já falou para vocês que, quando forem ouvir, pega seu chá, seu café, seu espumante, seu vinho, enfim, o que você quiser e toma junto com a gente. Hoje eu trouxe um chá. Ai, verdade, né? A gente não falou do chá, meu Deus. Esse chá, ele é feito com flor de laranjeira, muito camomila e lavanda. Essas ervas, elas aparecem há muito tempo em diversas culturas e sempre está associada à proteção, ao bem-estar e à harmonia. Então, a flor de laranjeira ela é usada há séculos no Mediterrâneo e no Oriente Médio, em rituais de celebração, prosperidade e bênção. Então, era sempre comum ter essa erva em casamento, porque ela trazia assim, o frescor, né, do início. Como eu já falei, no início, estamos no ano 1, e nada como trazer um chá com flor de laranjeira para celebrar esse início. Simboliza fertilidade também, boa sorte. Gente, comprem e tenham em casa. É muito bom. No nosso corpo, ele tem efeito calmante e ele ajuda a aliviar a tensão emocional. Então, a gente falou de ansiedade e tal. Ele é ótimo para combater a ansiedade. Aí a gente tem a camomila. A camomila, ela tem registro no Egito Antigo. Caramba. E na Grécia e na Roma, como uma planta medicinal, e ela é usada também em ritualística, né? Os egípcios, eles relacionavam ela com o sol, porque ela é amarelinha, ela é uma flor, né, a camomila. Sim. Usava para restaurar o corpo e trazer equilíbrio. Então, no nosso corpo físico, ela ajuda na digestão, reduz inflamações e acalma o sistema nervoso. Na parte sutil, ela é uma erva de proteção e purificação. E aí, para fechar esse chá, a gente colocou a lavanda, que ela foi usada muito por romanos e monges medievais para a purificação de ambientes e do pensamento. Então, a lavanda, ela não é só perfume, ela também pode ser comestível em poucas dosagens, lógico, né? Mas ela você pode colocar em roupa, em banho, em espaços de estudo. Fisicamente, ela também ajuda a reduzir a ansiedade, melhora a qualidade do descanso e suaviza dores tensionais.
Nossa, que maravilhoso. E energeticamente ela limpa o campo e traz clareza emocional. Então, É o que a gente estava precisando. exato. Essas ervas combinadas atuam tanto no nosso corpo físico quanto no nosso espiritual, no campo energético. Traz relaxamento, limpa a mente, traz equilíbrio e aquela sensação de bem-estar profundo. Maravilhoso, Chique. gente. Gente, depois a gente pode. A gente escreve, né, para as meninas saberem a combinação e poderem fazer, que eu acho que é legal, né? Maravilha, então. Bom, quer dar a última palavra, Cá, para a gente encerrar? Eu quero só agradecer a vocês. É uma honra enorme, gente, ter participado, começado o meu ano assim, com essas Nossa, mulheres é verdade. maravilhosas. E é isso, que esse ano tenha muito disso, muito círculo de mulheres, muita força pra gente. Isso E vamos lá, a próxima pode mandar mensagem, fala, quero participar do Verdade, brunch, deixa de ser tímida, quero gente. Manda divulgar aí. meu trabalho, ou quero só fofocar, gente. Ah, Pode tudo vir bem fofocar também, também. gente, aceita, ixi. Ixi. Gente, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham um excelente brunching aí. E em breve nós nos encontraremos presencialmente. Fiquem ligadas. Até mais. Oh